Laura nunca imaginou que esquecer de desligar um viva-voz mudaria sua vida para sempre. Muito menos que o delegado mais intransigente de Porto Alegre se tornaria o homem que a faria questionar tudo em que acreditava sobre justiça, confiança e amor. Mas naquela tarde fria de junho, quando sua voz ecoou pelo celular dele orientando um cliente a omitir informações, o destino decidiu que advogada e policial teriam que aprender que às vezes o lado certo não é tão óbvio quanto parece. Acomodem-se e vamos à história, pois o romance está no ar. O inverno em Porto Alegre tinha aquele jeito característico de infiltrar o frio nos ossos. Não importava quantas camadas de roupa você usasse. Laura Medeiros Costa ajustou o cachecol de lã cinza enquanto atravessava o estacionamento da Delegacia Especial de Crimes contra o Patrimônio, os saltos altos ecoando no concreto molhado. Tinha acabado de sair de uma audiência tensa e só queria chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer que existia um sistema judiciário por algumas horas. Mas antes, precisava fazer aquela ligação maldita. Sentada no banco do motorista de seu Civic prata, Laura discou o número de Bruno Esteves, seu cliente mais problemático do momento. Empresário do ramo imobiliário acusado de fraude contábil, Bruno tinha o péssimo hábito de falar demais e na hora errada. E amanhã seria seu depoimento crucial. Bruno, escuta o que vou te dizer e não me interrompa. Laura começou, a voz firme e profissional, enquanto observava a chuva fina começar a cair no para-brisa. Amanhã, no depoimento, você vai focar apenas na versão dos fatos que discutimos. Nada sobre o encontro de quinta-feira com o contador. Nada sobre os documentos que sumiram. Você não sabe de nada disso, entendeu? Do outro lado da linha, Bruno resmungou algo sobre estar pagando uma fortuna para não poder falar a verdade. Não é sobre verdade ou mentira, Bruno. É sobre estratégia de defesa. Laura rebateu, passando a mão livre pelos cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros. O promotor vai tentar te fazer escorregar. Vai fazer perguntas capciosas. Você responde apenas o essencial. Quanto menos informação voluntária, melhor. Omitir não é mentir, é proteger seu direito constitucional à defesa. Ela continuou por mais 5 minutos, detalhando cada ponto da estratégia, cada cilada verbal a evitar, cada resposta pré-ensaiada que ele deveria dar. Quando finalmente desligou, soltou um suspiro cansado e jogou o celular na bolsa de couro marrom que estava no banco do passageiro. Não percebeu que, ao fazer isso, o aparelho acidentalmente ativou o viva-voz e rediscou o último número que havia ligado para ela naquela tarde. O número do delegado Rafael Monteiro Alves. Do outro lado da cidade, no 6º andar da delegacia, Rafael estava terminando de revisar um relatório quando seu celular vibrou na mesa. Sem tirar os olhos do documento, atendeu e levou o aparelho ao ouvido. Alves. Não houve resposta. Apenas ruído de fundo, como se alguém tivesse ligado sem querer. Ele ia desligar quando ouviu a voz. Aquela voz que já o irritava profundamente nas poucas vezes em que haviam se cruzado profissionalmente nos últimos meses. A voz da doutora Laura Medeiros Costa. E ela estava instruindo alguém a omitir informações em um depoimento. Seu depoimento. Do caso que ele estava investigando há 6 meses. Rafael sentou-se ereto na cadeira, o maxilar travando enquanto ouvia cada palavra, cada instrução cuidadosamente elaborada para sabotar o interrogatório que ele havia passado semanas preparando. Cada orientação para esconder informações cruciais sobre o encontro de quinta-feira, que poderia conectar Bruno Esteves ao esquema maior de lavagem de dinheiro que Rafael estava destrinchando. Com movimentos controlados, pegou outro celular e começou a gravar a ligação. As mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de uma raiva fria e calculada que há anos não sentia. Aquela advogada prepotente estava orientando obstrução de justiça ao vivo, em cores e em alta definição. E tinha acabado de entregar a ele a munição perfeita.
Quando a ligação finalmente caiu, Rafael ficou sentado em silêncio por longos segundos, olhando para o celular como se fosse uma granada prestes a explodir. Parte dele sabia que deveria encaminhar aquilo imediatamente à corregedoria da OAB. Era seu dever, era a coisa certa a fazer. Mas outra parte, uma parte que ele não queria examinar muito de perto, estava curiosa. Queria confrontá-la primeiro. Queria ver aqueles olhos verdes desafiadores se arregalarem quando percebesse o tamanho da besteira que havia acabado de fazer. Verificou o relógio. 15h40. Sabia que Laura tinha horário marcado na delegacia às 16 horas para retirar cópias de documentos do processo. Seria interessante recebê-la pessoalmente. Rafael Monteiro Alves tinha 35 anos, 1,90 m de altura, ombros largos que enchiam perfeitamente o blazer azul marinho que usava e uma reputação de ser o delegado mais intransigente e íntegro de toda a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Cabelos castanho escuros, sempre bem cortados, barba por fazer que dava um ar ainda mais másculo ao rosto de traços marcados, olhos cor de mel que pareciam enxergar através de qualquer mentira. 3 anos atrás havia assumido a titularidade da delegacia especializada e, desde então, mantinha a maior taxa de resolução de casos do Estado. Não tolerava corrupção, não tolerava injustiça e, definitivamente, não tolerava advogados que achavam que o sistema era um jogo onde valia tudo, especialmente aquela advogada em particular. Laura Medeiros Costa, 29 anos, 1,65 m, de pura determinação embrulhada em tailleurs bem cortados e saltos que faziam um barulho intimidador em qualquer corredor de tribunal. Filha do renomado criminalista Antônio Medeiros, ela havia construído nome próprio, defendendo casos complexos de corrupção e crimes financeiros com uma agressividade que impressionava até os promotores mais experientes. Cabelos castanhos ondulados até os ombros, olhos verdes intensos que brilhavam com inteligência afiada, um sorriso irônico que usava como arma sempre que alguém subestimava sua capacidade. Sarcástica, obstinada ao ponto da teimosia, workahólica, confessa, ela era leal aos clientes até o último recurso, mas mantinha todo mundo mais à distância desde que Marcelo, seu ex-namorado e colega de escritório, havia usado informações confidenciais que ela compartilhou para roubar um cliente importante e conseguir uma promoção. Desde então, Laura jurou nunca mais misturar trabalho com sentimentos e nunca mais confiar plenamente em ninguém do meio jurídico. E agora estava prestes a entrar na toca do leão, sem saber que o leão tinha gravado cada palavra que ela dissera. 16 horas em ponto, Laura atravessou as portas giratórias da delegacia. Vestia um conjunto de calça e blazer preto, que contrastava com a blusa branca de seda, os cabelos presos em um rabo de cavalo elegante, a bolsa de couro pendurada no ombro. A postura era confiante, quase desafiadora. Ela sabia que não era bem-vinda ali, que os policiais a viam como inimiga por defender os acusados, mas nunca deixou isso abalar sua segurança. Caminhou direto para a recepção, cumprimentou a atendente com um sorriso profissional e estava prestes a pedir os documentos quando uma voz grave e gelada cortou o ar. Doutora Medeiros, preciso falar com a senhora. Agora. Laura virou-se e encontrou o delegado Rafael Alves parado a poucos metros, os braços cruzados sobre o peito largo, a expressão impenetrável, mas os olhos faiscando com algo que ela não conseguiu identificar imediatamente. Raiva? Determinação? Ou algo mais perigoso? Delegado Alves. Ela respondeu com uma leve inclinação de cabeça, mantendo o tom educado, mas distante. Vim apenas buscar as cópias que solicitei. Não acho que tenhamos nada a discutir fora do âmbito processual. Eu acho que temos, sim. Rafael deu um passo à frente, a presença imponente, preenchendo o espaço. Minha sala, agora. A menos que prefira que tenhamos essa conversa aqui mesmo, na frente de todo mundo. Havia algo no tom dele que fez o estômago de Laura dar um pequeno nó.
Não era ameaça explícita, mas definitivamente não era um convite casual. Ela notou que alguns policiais haviam parado o que estavam fazendo e observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Tudo bem, ela concordou, erguendo o queixo num gesto que Rafael já reconhecia como puro orgulho, disfarçado de confiança. 5 minutos. Tenho outros compromissos hoje. Vai precisar de mais que 5 minutos. Rafael virou-se e caminhou em direção ao corredor que levava às salas dos delegados, esperando que ela o seguisse. Laura apertou a alça da bolsa com mais força do que o necessário e foi atrás dele, os saltos ecoando no piso de cerâmica fria. A sala de Rafael ficava no final do corredor, uma porta de madeira escura com uma placa dourada onde se lia Delegado Rafael M. Alves, titular. Ele abriu e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. Laura passou por ele, sentindo o perfume amadeirado másculo que usava, algo entre sândalo e cedro, e odiou a si mesma por notar. O escritório era exatamente o que ela esperaria. Organizado ao extremo, mesa de madeira escura impecável, computador, pilhas de processos perfeitamente alinhadas, estante com códigos jurídicos e livros sobre investigação criminal. As paredes tinham alguns certificados e uma foto emoldurada de Rafael em uma formatura da Academia de Polícia, cercado pelo que pareciam ser os pais e uma irmã mais nova. A única concessão pessoal era uma pequena planta suculenta na janela. Rafael fechou a porta com um clique definitivo que fez Laura se virar para encará-lo. Então, ela perguntou, cruzando os braços, numa postura que espelhava a dele. Do que se trata isso? Se é mais uma tentativa de me intimidar para conseguir informações do meu cliente, pode economizar o tempo dos dois. Não vai funcionar. Intimidação? Rafael soltou uma risada seca, sem humor. Não, doutora Medeiros. Isso é bem mais sério que intimidação. Ele pegou o celular do bolso, desbloqueou a tela e tocou em um arquivo de áudio. O som começou a preencher o silêncio da sala. A voz de Laura ecoou cristalina e inconfundível. Amanhã, no depoimento, você vai focar apenas na versão dos fatos que discutimos. Nada sobre o encontro de quinta-feira com o contador. Nada sobre os documentos que sumiram. Você não sabe de nada disso, entendeu? Laura sentiu todo o sangue drenar do rosto. O estômago despencou. As pernas ficaram bambas e ela teve que se segurar na beirada da mesa para não cambalear. Não é sobre verdade ou mentira, Bruno. É sobre estratégia de defesa. O promotor vai tentar te fazer escorregar. Você responde apenas o essencial. Quanto menos informação voluntária, melhor. Omitir não é mentir. É proteger seu direito constitucional à defesa. Rafael pausou o áudio e pousou o celular na mesa com cuidado calculado. Os olhos fixos no rosto pálido de Laura. Quer que eu continue? Tenho mais 10 minutos de orientações bem detalhadas sobre como seu cliente deve obstruir uma investigação criminal. Isso foi tirado de contexto, Laura conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca do que pretendia. O cérebro dela corria em velocidade máxima tentando entender como aquilo tinha acontecido. Eu não estava... Você não pode... Economize, Rafael cortou, a voz saindo dura como aço. Tenho provas suficientes para abrir procedimento ético contra você no Conselho da OAB. Orientação explícita de omissão de fatos relevantes em depoimento oficial constitui obstrução de justiça, doutora. A senhora sabe disso tão bem quanto eu. O choque inicial deu lugar à raiva. Os olhos verdes de Laura faiscaram e ela deu um passo à frente, esquecendo momentaneamente o pânico. Você não entende nada de estratégia de defesa, explodiu, a voz subindo uma oitava. Eu estava protegendo meu cliente de um interrogatório que você vai conduzir de forma abusiva, tentando arrancar confissões através de armadilhas verbais. Estava orientando mentira! Rafael bateu a palma da mão na mesa, o som ecoando pela sala. Estava instruindo um acusado a esconder informações cruciais sobre um encontro que pode ligar ele a um esquema de lavagem de dinheiro que estou investigando há meses. Eu estava exercendo meu papel de advogada de defesa.
Laura retrucou, dando mais um passo em direção a ele, tão perto agora que precisava erguer o rosto para encará-lo. Algo que pessoas como você, que acham que todo acusado é culpado até não provar o contrário, nunca vão entender. E pessoas como você, Rafael respondeu, a voz baixando, mas ficando ainda mais perigosa, que acham que defender bandido é algum tipo de missão nobre, nunca vão entender que existem culpados de verdade no mundo, pessoas que causam dano real, e advogados sem escrúpulos ajudam essas pessoas a escaparem da justiça. Sem escrúpulos? Laura sentiu como se tivesse levado um tapa. Você está me chamando de sem escrúpulos? Se a carapuça serve. A tensão vibrava entre eles como eletricidade antes de uma tempestade. Eles estavam tão perto que Laura podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos cor-de-mel de Rafael. Podia sentir o calor emanando do corpo dele. Podia ver a veia pulsando no pescoço dele de raiva contida. E odiou a si mesma por perceber como ele era absurdamente atraente quando estava furioso. Rafael, por sua vez, lutava contra a urgência inexplicável de segurar aquela mulher impossível pelos ombros e sacudi-la até ela entender o quanto estava errada, ou beijá-la até ambos esquecerem de respirar. Aquele último pensamento foi tão chocante que ele recuou um passo, passando a mão pelo cabelo numa tentativa de recuperar o controle. "Olha!" Laura respirou fundo, forçando a voz a sair mais calma, mais racional. "O que eu preciso fazer para você não me denunciar?" A pergunta saiu quase como um sussurro e havia vulnerabilidade genuína ali, enterrada sob camadas de orgulho e medo. Laura sabia o que aquela gravação podia fazer com sua carreira. Estava há meses de se tornar sócia do escritório do pai. Um processo ético agora destruiria tudo pelo que havia lutado nos últimos 7 anos. Rafael a estudou em silêncio por longos segundos. Via o medo nos olhos dela, via as mãos tremendo levemente, mesmo que ela tentasse esconder cruzando os braços. E uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia provavelmente péssima, eticamente questionável, mas que resolvia um problema que ele vinha enfrentando. "Você vai me ajudar", ele disse finalmente, caminhando até a janela e ficando de costas para ela, como se precisasse da distância para pensar direito. "Tem um caso de lavagem de dinheiro que está mais complexo do que inicialmente parecia. Precisa de expertise jurídica interna, alguém que entenda as brechas legais que criminosos usam para esconder dinheiro sujo." Laura franziu a testa, confusa. "Você tem o departamento jurídico da polícia para isso. Eles estão sobrecarregados, e esse caso requer dedicação exclusiva." Rafael virou-se para encará-la novamente. "Você trabalha comigo de graça pelos próximos 2 meses como consultora voluntária. Analisa documentos financeiros, identifica as manobras legais, me ajuda a construir um caso sólido que não possa ser derrubado por nenhum advogado de defesa criativo." 2 meses? Laura repetiu incrédula. O cérebro dela se recusava a processar aquilo direito. "Trabalhando com a polícia? Você enlouqueceu? É isso? Ou eu encaminho essa gravação amanhã de manhã?" Rafael disse simplesmente, os braços cruzados novamente. "Sua escolha. Isso é chantagem. Isso é uma oportunidade de você fazer a coisa certa pela primeira vez na carreira", ele rebateu. "E antes que pergunte, não, você não vai defender ninguém nesses casos. Não haverá conflito de interesses. Vai trabalhar pela justiça, não contra ela." A provocação ardeu como ácido. Laura o encarou com ódio puro, as unhas se cravando nas palmas das mãos cerradas. "E se eu recusar? Então amanhã à tarde você estará explicando essa gravação para o conselho da OAB. E posso garantir que seu pai vai ficar muito desapontado quando descobrir que a filha em quem confia tanto quase destruiu a própria carreira por falta de cuidado básico." O golpe baixo atingiu em cheio. Laura sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Recusou a dar aquele gostinho de vitória para o delegado prepotente. "Você é um babaca", ela cuspiu. "E você é uma advogada que acabou de descobrir que ações têm consequências."
Rafael retrucou. Então, aceita ou não? Laura queria gritar. Queria jogar algo na cabeça dele. Queria sair dali e nunca mais olhar para aquele rosto arrogante. Mas estava encurralada, e ambos sabiam disso. 2 meses, ela disse, a voz saindo mais fria do que gelo. Depois disso, você apaga essa gravação e nunca mais menciona isso. Nunca. Depois de 2 meses, se você trabalhar direito, eu esqueço que isso existiu. Rafael concordou. E ninguém pode saber. Se meus colegas descobrirem que estou colaborando com a polícia, minha reputação fica destruída de qualquer jeito. Será mantido em sigilo. Você virá fora do horário comercial. Usará entrada lateral. Terá uma sala privada. Ninguém além de mim e do promotor responsável saberá. Laura o encarou por mais alguns segundos, procurando qualquer sinal de que ele estava blefando, que havia uma saída daquela armadilha. Mas os olhos cor-de-mel estavam firmes, determinados, inflexíveis. Tudo bem, ela disse finalmente, cada palavra arrancada à força. Mas que fique claro, eu odeio você, odeio tudo sobre você. E nos próximos 2 meses vai ser um inferno para os dois. Rafael permitiu-se um pequeno sorriso que não chegou aos olhos. Mal posso esperar, doutora Medeiros. Laura pegou a bolsa, virou-se e marchou até a porta. Quando colocou a mão na maçaneta, Rafael chamou. Ah, e doutora, segunda-feira, 19 horas. Não se atrase. Ela não respondeu, apenas saiu e bateu a porta com força suficiente para fazer a planta suculenta na janela tremer. Quando ficou sozinho, Rafael soltou um longo suspiro e se deixou cair na cadeira. Passou as mãos pelo rosto, tentando ignorar a voz na cabeça que dizia que ele havia acabado de fazer algo extremamente estúpido. Chantagear Laura Medeiros para trabalhar com ele por 2 meses. Conviver diariamente com a mulher que o irritava profundamente e que, para seu completo horror, também o atraía de um jeito que ele não conseguia explicar, nem queria examinar muito de perto. Isso vai dar muito errado, murmurou para si mesmo, mas já estava feito, e Rafael Monteiro Alves nunca voltava atrás. Laura chegou em casa 1 hora depois, ainda tremendo de raiva e adrenalina. O apartamento de 2 quartos no bairro Moinhos de Vento era seu refúgio, decorado com móveis modernos, mas confortáveis, paredes em tons neutros, com alguns quadros abstratos que ela havia comprado em uma viagem a Buenos Aires. Jogou a bolsa no sofá bege, tirou os sapatos com mais força que o necessário e foi direto para a cozinha abrir uma garrafa de vinho tinto. Serviu uma taça generosa e se deixou cair no sofá, fechando os olhos. Como eu fui tão estúpida! Resmungou para o apartamento vazio. Pegou o celular e checou o histórico de chamadas. Ali estava clarinho, ligação para Rafael Alves, 16 horas e 13 minutos. Duração, 12 minutos e 43 segundos. 12 malditos minutos nos quais ela havia enterrado a própria carreira. Parte dela queria ligar para o pai, confessar tudo, pedir ajuda. Antônio Medeiros tinha conexões, conhecia meio mundo jurídico do Rio Grande do Sul. Talvez pudesse fazer aquela gravação desaparecer. Talvez pudesse convencer Rafael a deixar aquilo para lá. Mas Laura conhecia o pai bem o suficiente para saber que ele ficaria desapontado. Não pela estratégia de defesa em si, que era agressiva, mas dentro dos limites técnicos, mas pela falta de cuidado, pela burrice de deixar aquilo vazar. Não, ela decidiu, tomando um longo gole de vinho. Vou resolver isso sozinha. 2 meses, 60 dias trabalhando para o inimigo. 60 dias colaborando com a polícia, traindo tudo em que acreditava como advogada de defesa. E pior, 60 dias convivendo com Rafael Alves, o delegado mais irritantemente íntegro, mais impossivelmente atraente, mais infernalmente certo sobre tudo que ela já tinha conhecido. Laura odiou admitir, mesmo para si mesma, que quando ele ficou tão perto dela naquela sala, quando os olhos cor-de-mel queimaram os dela com raiva e algo mais, seu coração tinha disparado de um jeito que não tinha nada a ver com medo. Não.
ela disse em voz alta, como se falar tornasse a negação mais verdadeira. Não, não, não. Ele é um babaca controlador que está me chantageando. Não vou pensar nele desse jeito. Mas quando fechou os olhos naquela noite, já tarde, o que viu foram aqueles olhos cor de mel e aquele maxilar tensionado de raiva. E se perguntou pela primeira vez se os próximos 2 meses não seriam apenas um inferno de trabalho, mas também um inferno de um tipo completamente diferente, um tipo muito mais perigoso. O final de semana passou em um borrão de ansiedade. Laura tentou trabalhar em outros casos, tentou se distrair assistindo séries, tentou convencer a si mesma de que tudo ficaria bem. Mas segunda-feira chegou rápido demais. 19 horas encontrou Laura estacionando em uma vaga lateral da delegacia, conforme Rafael havia instruído. A entrada lateral era discreta, usada principalmente por policiais em horário de folga. Ela verificou ao redor para ter certeza de que ninguém conhecido estava por perto antes de sair do carro. Vestia jeans escuro, blusa de tricô verde musgo e uma jaqueta de couro marrom. Nada do visual profissional habitual. Afinal, estava tentando passar despercebida. Rafael a esperava na porta lateral, vestindo calça jeans e uma camisa cinza de mangas compridas, com as mangas dobradas até os cotovelos. Sem o blazer formal, parecia mais jovem, mais acessível, mas a expressão continuava séria, impenetrável. Pontual, ele comentou quando Laura se aproximou. Pensei que fosse me fazer esperar só por pirraça. Pensei nisso, Laura admitiu passando por ele. Mas imagino que você usaria qualquer atraso como desculpa para estender esse acordo horrível. Rafael quase sorriu. Quase. Eles subiram por uma escada de serviço até o 6º andar. O prédio estava quase vazio naquele horário, apenas alguns policiais do turno da noite trabalhando. Rafael a levou por um corredor lateral até uma sala pequena que Laura nunca tinha visto antes. Vai ser seu espaço de trabalho, ele explicou abrindo a porta. A sala tinha uma mesa, cadeira, computador, armário de arquivos e uma janela com vista para a rua. Simples, funcional, um pouco fria. Aconchegante, Laura comentou com sarcasmo. Não está aqui para ficar confortável, Rafael rebateu, entrando e colocando uma caixa pesada sobre a mesa. Está aqui para trabalhar. Ele abriu a caixa, revelando pilhas de documentos, pendrives, pastas organizadas com etiquetas. Esse é o caso, disse, começando a explicar. Suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo 3 empresas de fachada, transações internacionais, offshores nas Ilhas Cayman. O dinheiro sujo vem de um esquema maior que ainda estamos investigando, possivelmente tráfico de drogas ou armas. Seu cliente, Bruno Esteves, é peça pequena, mas pode nos levar aos peixes grandes. Laura o ouviu em silêncio, pegando algumas pastas e começando a folhear. Mesmo contra sua vontade, o lado profissional dela ficou interessado. Era realmente complexo. O que exatamente você quer que eu faça? Perguntou, pousando uma pasta e encarando-o. Quero que identifique todas as brechas legais que foram usadas. Como conseguiram mover esse dinheiro sem levantar bandeiras vermelhas? Que documentos falsificaram e como? Que argumentos jurídicos um advogado de defesa usaria para desmontar nossa acusação? Rafael cruzou os braços, apoiando-se na mesa ao lado dela. Basicamente, quero que pense como advogada de defesa para eu poder me antecipar a cada movimento. Quer que eu traia minha própria profissão. Quero que ajude a prender criminosos de verdade, ele corrigiu. A menos que você realmente acredite que lavar dinheiro de tráfico de drogas é algo defensável. Laura o encarou com raiva, mas não tinha resposta para aquilo, porque ele tinha razão, mesmo que ela odiasse admitir. Quanto tempo tenho? As noites que conseguir trabalhar. Preciso de relatórios semanais e vamos ter reuniões para discutir suas descobertas. Reuniões com você. Com quem mais seria? Laura suspirou, sentando-se na cadeira e pegando a primeira pasta do topo da pilha. Então, vamos logo acabar com isso.
Rafael a observou por um momento. Sob a luz fluorescente da sala, os cabelos dela pareciam mais claros, quase acobreados. Ela tinha tirado a jaqueta e a blusa de tricô, marcava as curvas de um jeito que ele definitivamente não deveria estar notando. "Vou estar na minha sala se precisar de algo", disse, virando-se para sair. "Não vai trancar a porta. Você sabe o caminho se quiser café ou água." "Otávio", Laura o chamou, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Quando ele olhou para trás, ela continuou com a voz mais baixa, mais séria. "Só para deixar claro, eu não estava orientando meu cliente a mentir. Estava orientando ele a exercer seu direito de não se auto-incriminar. Existe uma diferença." Rafael ficou parado na porta por alguns segundos. "Talvez", ele admitiu finalmente. "Ou talvez você tenha convencido a si mesma de que existe uma diferença para poder dormir à noite." E saiu antes que ela pudesse responder. Laura ficou encarando a porta fechada, as mãos cerrando-se em punhos sobre a mesa. "Babaca presunçoso", murmurou, mas pegou a pasta e começou a ler mesmo assim. Porque, no fundo, ela sabia que ele tinha um ponto, e isso a irritava mais do que qualquer coisa. As primeiras 2 semanas foram pura tensão. Laura chegava às 19 horas em ponto, cumprimentava Rafael com um aceno frio e se trancava na salinha até por volta das 23 horas. Trabalhava em silêncio, fazendo anotações detalhadas, criando diagramas que mapeavam o fluxo do dinheiro, identificando cada manobra legal que havia sido usada. E tinha que admitir, mesmo relutantemente, que aquilo era fascinante. A complexidade do esquema era impressionante. Quem quer que tivesse arquitetado aquilo conhecia muito bem tanto de finanças quanto de direito. Rafael aparecia ocasionalmente para trazer mais documentos ou fazer perguntas pontuais. As conversas eram curtas, profissionais, mas carregadas de uma tensão que nenhum dos dois queria nomear. Até a 3ª semana, quando tudo mudou. Era uma quinta-feira chuvosa. Laura estava debruçada sobre um laudo financeiro particularmente confuso quando ouviu a porta abrir. Esperava Rafael, mas quem entrou foi um homem mais velho, vestindo terno escuro, com cabelos grisalhos e uma expressão carrancuda. "Você deve ser a consultora", ele disse sem preâmbulos. Laura se levantou, estendendo a mão automaticamente. "Laura Medeiros. E o senhor é?" "Promotor Henrique Tavares. Sou responsável por esse caso junto com o delegado Alves." Eles apertaram as mãos. O promotor tinha um aperto firme, quase agressivo. "O delegado me falou sobre seu acordo." Henrique continuou, sentando-se na cadeira de visitante sem ser convidado. "Devo dizer que inicialmente fiquei cético. Envolver uma advogada de defesa em uma investigação criminal é, no mínimo, pouco ortodoxo." "Concordo completamente", Laura disse com sinceridade. "Não foi ideia minha, mas olhei seu trabalho." Henrique bateu na pasta que Laura tinha deixado sobre a mesa. "Seus relatórios são impressionantes. Você identificou brechas legais que nosso departamento jurídico levaria meses para encontrar." Laura não soube bem como responder a isso. Parte dela se sentia orgulhosa. Outra parte se sentia como uma traidora. "Vim fazer uma proposta", Henrique continuou, os olhos estudando-a atentamente. "Esse caso está se revelando maior do que pensávamos. Estamos rastreando um cartel que opera entre Porto Alegre e Florianópolis, usando essas empresas de fachada para lavar dinheiro de múltiplas fontes. Vamos precisar ir a Santa Catarina por pelo menos 1 semana para investigar pessoalmente." "Vamos?" Laura repetiu, não gostando para onde aquilo estava indo. "Você, eu e o delegado Alves. Você virá como consultora oficial do Ministério Público. Teremos um escritório improvisado na delegacia de Florianópolis. Preciso de sua expertise para analisar documentos em tempo real." "Isso não fazia parte do acordo", Laura protestou, sentindo o pânico começar a subir. "Eu trabalho aqui à noite discretamente. Viajar significa expor isso publicamente. Significa fazer seu trabalho direito", Rafael disse da porta.
Laura não o tinha ouvido chegar. O promotor está certo. Precisamos de você lá. Laura o encarou com raiva. Posso falar com você, em particular? Rafael assentiu para Henrique, que se levantou e saiu, fechando a porta atrás de si. Assim que ficaram sozinhos, Laura explodiu. Você está maluco? Uma semana em Florianópolis trabalhando com vocês? As pessoas vão descobrir. Minha carreira vai acabar. Ninguém vai descobrir. Rafael disse com calma irritante, encostando-se na porta. Você vai ser apresentada como consultora externa do Ministério Público, contratada para esse caso específico. Sem mencionar o escritório do seu pai, sem mencionar seus outros clientes. É perfeitamente normal MPs contratarem especialistas externos. E se alguém me reconhecer, Florianópolis fica a 450 quilômetros daqui. Quantos advogados criminalistas de Porto Alegre você acha que trabalham regularmente lá? Laura odiou que ele tivesse um ponto. Eu não quero ir. Não é sobre o que você quer, Rafael disse, empurrando-se da porta e caminhando até ficar bem à frente dela. É sobre cumprir o acordo que você fez. Ou está esquecendo por que está aqui? Como eu poderia esquecer? Laura rebateu, os olhos faiscando. Você me lembra a cada 5 minutos que está me chantageando. Não é chantagem, é consequência. É a mesma droga. Eles estavam muito próximos agora, a raiva vibrando entre eles como sempre. Mas dessa vez havia algo mais. Algo que nenhum dos dois queria admitir. Rafael foi o primeiro a recuar, passando a mão pelos cabelos. Você vai para Florianópolis semana que vem, disse, a voz voltando ao tom profissional. Henrique vai fazer os arranjos. Vamos ficar hospedados em hotéis separados, trabalhar durante o dia na delegacia. Você terá suas noites livres. Uma semana. Depois voltamos e continuamos como antes. Detesto você, Laura disse, mas a voz saiu mais cansada do que brava. Você já deixou isso claro. Rafael saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Laura se deixou cair na cadeira, o coração ainda disparado da discussão. Uma semana em Florianópolis com Rafael Alves. Isso vai ser um desastre, ela murmurou. Mas no fundo, uma parte traiçoeira de si mesma estava curiosa. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. A viagem a Florianópolis foi agendada para a terça-feira seguinte. Laura passou o final de semana tentando encontrar uma saída, alguma desculpa plausível para não ir, mas não havia nenhuma. Estava presa naquele acordo maldito e Rafael sabia disso. Na terça de manhã, às 7 horas, ela estava no aeroporto Salgado Filho com uma pequena mala de rodinha e uma expressão que deixava claro que preferia estar em qualquer outro lugar. Rafael chegou 5 minutos depois, acompanhado do promotor Henrique. Ambos vestiam roupas casuais, mas ainda assim exalavam autoridade. Rafael usava jeans escuro, uma camisa cinza e uma jaqueta de couro preta que o fazia parecer saído de algum filme de ação. Laura odiou notar como o jeans marcava as pernas longas e musculosas. Bom dia, doutora Medeiros. Henrique a cumprimentou com um aceno. Pronta para uma semana de trabalho intenso? Ansiosa. Laura mentiu, forçando um sorriso profissional. O voo foi curto, apenas 1 hora. Laura conseguiu um assento próximo à janela e fingiu estar absorta olhando as nuvens, evitando conversa. Rafael sentou-se 2 fileiras atrás com Henrique, discutindo detalhes do caso em voz baixa. Quando pousaram em Florianópolis, o sol brilhava forte apesar do frio do inverno. Um motorista da polícia local os esperava com um carro discreto. Durante o trajeto até o centro da cidade, Laura olhou pela janela, admirando as ruas arborizadas, os prédios coloniais misturados com construções modernas, a proximidade com o mar. Primeira vez em Florianópolis? Rafael perguntou, quebrando o silêncio. Não, Laura respondeu, sem olhar para ele. Vim algumas vezes para congressos jurídicos. Conhece bem a cidade, então? O suficiente. A delegacia onde trabalhariam ficava no bairro Centro, um prédio de 4 andares pintado de branco. O delegado titular, um homem chamado Paulo Mendes, os recebeu com educação profissional e os levou até uma sala no 3º andar que seria o QG temporário deles.
Já deixamos todos os documentos que conseguimos reunir, Paulo explicou, apontando para 3 caixas grandes. Mandados foram cumpridos na semana passada. Se precisarem de algo mais, é só pedir. Henrique agradeceu e começou a conversar sobre logística. Rafael se aproximou de Laura, que já estava abrindo uma das caixas. Seu hotel fica a 10 minutos daqui, ele disse em voz baixa, como se compartilhasse um segredo. Henrique ficou no mesmo, eu fiquei em outro próximo. Se precisar de alguma coisa, não vou precisar. Laura o cortou, puxando uma pasta. Só quero terminar essa semana logo. Rafael ficou em silêncio por um momento, estudando o perfil dela. Havia algo diferente na Laura desde que haviam chegado ali. Ela parecia mais fechada, mais na defensiva. Como se estar fora de Porto Alegre, fora de seu território seguro, a deixasse mais vulnerável. Laura, ele começou, pela primeira vez usando apenas o primeiro nome dela. Ela olhou para ele, surpresa com o tom mais suave. Eu sei que isso não é fácil para você, Rafael continuou, mantendo a voz baixa para não ser ouvido por Henrique e Paulo do outro lado da sala. Sei que está se sentindo exposta, mas vai dar tudo certo. Ninguém vai saber quem você realmente é. Você está segura aqui. Por um segundo, apenas um, Laura viu algo nos olhos cor-de-mel dele que não tinha visto antes. Preocupação genuína, não sobre o caso, sobre ela. Obrigada, ela murmurou, pegando desprevenida pela própria resposta. O momento foi quebrado quando Henrique os chamou para discutir a estratégia do dia. Trabalharam sem parar das 9 da manhã até as 19 horas. A sala ficou repleta de papéis espalhados, post-its colados nas paredes, café frio em copos esquecidos. Laura mergulhou no trabalho com uma intensidade que impressionou até Henrique, identificando padrões nos documentos que os investigadores locais tinham perdido, conectando pontos que pareciam não ter relação. Essa transação aqui, ela disse, apontando para um extrato bancário, foi feita exatamente no mesmo dia que essa outra, em valores muito similares. Mas uma está registrada em nome de uma empresa de consultoria e outra em nome de uma importadora. Aposto que, se verificarem, vão descobrir que tem os mesmos sócios de fachada. Rafael se debruçou sobre a mesa para ver melhor, ficando tão próximo que o ombro dele roçou o dela. Laura sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas forçou-se a manter o foco nos documentos. Você tem razão, Rafael disse, o tom revelando admiração involuntária. Henrique, precisamos do CNPJ dessas 2 empresas. Aposto que Paulo tem nos arquivos. Henrique saiu para buscar. Laura e Rafael ficaram sozinhos pela primeira vez desde a viagem. Você é boa nisso, Rafael comentou, ainda olhando para os papéis espalhados. Realmente boa. Laura arqueou uma sobrancelha. Surpreso que uma advogada de defesa tenha neurônios funcionais? Não, ele respondeu olhando para ela. Surpreso que você esteja colocando tanto esforço em algo que claramente odeia fazer. Laura desviou o olhar, desconfortável com a honestidade da observação. Se vou ser forçada a fazer algo, faço direito, não importa o que seja. Não está sendo forçada, Rafael disse baixo. Está pagando uma dívida. É diferente. Para você, talvez. Eles se encararam por longos segundos, a tensão familiar voltando a crescer entre eles. Mas era diferente agora. Menos hostil. Mas, outra coisa. Henrique voltou com os documentos antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa. Trabalharam até quase às 20 horas, quando Henrique finalmente declarou que todos precisavam de descanso. Combinaram de retomar às 8 da manhã seguinte. No caminho para o hotel, Laura ficou sozinha no banco de trás do carro, enquanto Henrique e Rafael conversavam na frente. Estava exausta, mental e fisicamente, mas também se sentia estranhamente satisfeita. Havia sido um bom dia de trabalho. Tinham avançado muito no caso, e isso a incomodava profundamente. Por que estava sentindo satisfação em ajudar a acusação?
porque parte dela estava genuinamente interessada em resolver aquele caso, em prender as pessoas por trás daquele esquema. Você está ficando fraca, sussurrou para si mesma, olhando pela janela para as ruas iluminadas de Florianópolis. Está começando a pensar como eles. Mas quando fechou os olhos naquela noite, na cama confortável do quarto de hotel, tudo que conseguia ver era o olhar de Rafael quando ele disse que ela estava segura. E pela primeira vez em muito tempo, Laura se perguntou se talvez, apenas talvez, estar no lado oposto do que sempre esteve não fosse tão terrível assim. Ou talvez ela estivesse apenas ficando perigosamente próxima de um homem que deveria ser seu inimigo. E não sabia qual das duas opções a assustava mais. A terça-feira em Florianópolis começou com um céu azul perfeitamente limpo, mas o clima tinha aquele frio característico do inverno catarinense que cortava até os ossos. Laura chegou à delegacia às 8 horas, usando um suéter de lã azul marinho sobre uma calça social preta, os cabelos presos em um coque que já começava a se desfazer antes mesmo de ela começar a trabalhar. Rafael já estava lá, obviamente. O homem parecia nunca dormir. Estava debruçado sobre uma mesa repleta de documentos, a camisa cinza com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços que Laura definitivamente não deveria estar notando. "Bom dia", ela disse, colocando a bolsa sobre uma cadeira vazia. "Quanto tempo você está aqui?" "Desde as 6", Rafael respondeu sem tirar os olhos dos papéis. "Não consegui dormir. Fiquei pensando em algo que você disse ontem sobre as datas coincidentes." Laura se aproximou, a curiosidade vencendo qualquer resquício de distância profissional. E eu peguei todos os extratos bancários das empresas que identificamos e marquei todas as transações suspeitas. Ele virou um caderno para que ela pudesse ver. Era um calendário manuscrito com datas circuladas em vermelho. "Olha o padrão." Laura se inclinou sobre a mesa, seus cabelos soltos, roçando o ombro de Rafael. Ele prendeu a respiração, mas não se afastou. "Todas as transações acontecem nas terças e quintas", ela murmurou, os olhos verdes percorrendo as anotações. "E sempre depois das 19 horas. "Exato. O que significa de que alguém está processando manualmente", Laura completou, o cérebro já trabalhando nas implicações. "Não é automático, é alguém com acesso aos sistemas, fazendo isso fora do horário comercial, quando há menos monitoramento. Um funcionário do banco", Rafael concluiu, os olhos brilhando com a descoberta. "Ou alguém com credenciais de funcionário." Eles se olharam ao mesmo tempo, tão próximos que Laura podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, as manchas douradas misturadas com o mel. Por um segundo que pareceu se estender infinitamente, nenhum dos dois se moveu. Foi o som da porta se abrindo que quebrou o momento. "Bom dia, trabalhadores incansáveis." Henrique entrou carregando uma bandeja com cafés. "Trouxe reforços. Vocês vão precisar." O dia foi intenso. Com a nova descoberta, precisaram requisitar informações de recursos humanos de 3 bancos diferentes, identificar quais funcionários tinham acesso aos sistemas fora do horário, cruzar com os horários exatos das transações. Era trabalho minucioso, exaustivo, que exigia a atenção total. Laura se viu trabalhando lado a lado com Rafael de uma forma que nunca imaginou possível. Eles desenvolveram um ritmo, quase uma linguagem própria. Ela apontava algo nos documentos. Ele já entendia o raciocínio e corria atrás da confirmação. Ele mencionava uma inconsistência. Ela imediatamente buscava nos arquivos a informação que poderia resolver. "Vocês dois estão assustadoramente sincronizados", Henrique comentou no meio da tarde, observando enquanto eles desmontavam uma pilha de documentos com eficiência de linha de montagem. "É apenas profissionalismo", Laura respondeu rapidamente sem olhar para Rafael. "Claro", Henrique disse, mas havia um sorriso conhecedor nos lábios dele. Às 18 horas, o delegado Paulo entrou com um papel na mão e expressão triunfante. "Conseguimos.
3 nomes de funcionários bancários com acesso aos sistemas em todos os horários suspeitos. E um deles, ele pausou para efeito dramático, tem parentesco direto com um dos donos das empresas de fachada. É o sobrinho. Bingo, Rafael disse, socando a mesa com satisfação. Precisamos de mandados para a busca e apreensão das residências e interrogatórios imediatos. Já estou providenciando, Henrique confirmou, já com o celular na mão. Laura ficou em silêncio, observando a excitação dos 3 homens. Parte dela compartilhava da sensação de vitória. Eles tinham quebrado o caso. Mas outra parte, aquela que havia sido advogada de defesa por anos, sentia algo estranho no estômago. Estão com aquela cara? Rafael perguntou, se aproximando dela. Nada, Laura desviou os olhos. Só cansaço. Mentirosa, ele disse baixo, o suficiente para que só ela ouvisse. O que está pensando? Laura hesitou, mordendo o lábio inferior num gesto que Rafael já estava começando a reconhecer como sinal de conflito interno. É que esses funcionários do banco provavelmente nem sabem direito do que fazem parte. Alguém os convenceu, talvez até ameaçou. Eles são peças pequenas, vão ser os únicos presos enquanto os peixes grandes continuam nadando livres. Rafael estudou o rosto dela por longos segundos. E você acha que não devemos prendê-los? Não disse isso. Laura o encarou defensiva. Disse que talvez valesse a pena tentar fazer um acordo, usar eles para chegar aos peixes grandes, em vez de simplesmente prender e fechar o caso. Isso é exatamente o que vamos fazer, Rafael disse surpreso. Achei que você soubesse. Os mandados são para busca, não prisão ainda. Vamos trazer eles para interrogatório, mostrar as evidências e oferecer acordo de delação. Ah, Laura piscou, pegando desprevenida. Não sabia. Não somos monstros, Laura, Rafael disse, uma pontada de mágoa na voz. Apenas porque somos do lado da acusação, não significa que não entendemos de estratégia e justiça. Também queremos os verdadeiros criminosos, não apenas números de prisão. Laura sentiu algo estranho no peito, algo parecido com vergonha. Desculpa, disse baixinho. Eu fiz suposições. Fez, Rafael concordou, mas está aprendendo. Havia algo na forma como ele disse aquilo, sem arrogância ou superioridade, apenas uma constatação gentil, que fez Laura olhar para ele de forma diferente. Talvez, apenas talvez, ela tivesse julgado Rafael de forma tão injusta quanto ela achava que ele a julgava. Naquela noite, Henrique insistiu que todos jantassem juntos para comemorar o avanço no caso. Ele conhecia uma pizzaria familiar perto do centro histórico e garantiu que valia o desvio. Laura inicialmente tentou recusar, alegando cansaço, mas Henrique não aceitou não como resposta. Você trabalhou tanto quanto nós hoje, doutora. Merece comida boa e uma cerveja gelada. Acabou sendo impossível argumentar. A pizzaria era exatamente como Henrique havia descrito. Pequena, aconchegante, com mesas de madeira rústica e fotografias antigas de Florianópolis nas paredes. O dono, um senhor italiano de cabelos grisalhos e sotaque marcado, cumprimentou Henrique efusivamente, como se fossem velhos amigos. Sentaram-se em uma mesa no canto. Henrique pediu uma pizza gigante de 4 queijos e outra de calabresa, mais uma garrafa de vinho tinto. Para o trabalho que temos pela frente amanhã, precisamos de combustível, ele justificou com um sorriso. A conversa começou sobre o caso, mas aos poucos foi derivando para assuntos mais pessoais. Henrique contou histórias de quando trabalhava como promotor em cidades pequenas do interior, casos bizarros, situações cômicas. Rafael contribuiu com algumas histórias da academia de polícia que fizeram até Laura rir. E você, doutora? Henrique perguntou, enchendo a taça dela de vinho pela segunda vez. Como decidiu ser advogada criminalista? Imagino que com um pai como Antônio Medeiros, a pressão deve ter sido grande. Laura girou a taça de vinho entre os dedos, pensativa. Na verdade, meu pai nunca me pressionou. Foi o contrário. Ele queria que eu fizesse outra área, dizia que criminal era muito pesado, muito destrutivo. Mas eu sempre fui teimosa.
Isso eu acredito, Rafael murmurou, mas havia um sorriso brincando nos lábios. Laura o fuzilou com o olhar, mas continuou. Acho que eu sempre tive essa coisa de torcer pelo azarão, sabe? Na escola, sempre defendia os meninos que sofriam bullying. Na faculdade, fazia estágio no núcleo de prática jurídica, defendendo quem não tinha dinheiro para advogado. Via como o sistema é injusto com quem não tem voz. Ela tomou um gole de vinho. E sim, alguns dos meus clientes provavelmente são culpados. Mas todos merecem defesa, é a base do sistema. Eu entendo isso, Rafael disse, surpreendendo-a. Quando ela o olhou, ele continuou. Sério, eu sei que você acha que eu vejo todo acusado como culpado até prova em contrário, mas não é verdade. Já vi gente inocente ser presa. Já vi investigações mal feitas destruírem vidas. Por isso sou tão rigoroso, tão chato com procedimentos. Porque quero ter certeza de que quando prendemos alguém é a pessoa certa. Laura o encarou, realmente o vendo pela primeira vez. Não o delegado intransigente que a chantageava, não o inimigo profissional, mas um homem que, como ela, acreditava em algo e lutava por isso da única forma que sabia. Vocês dois têm mais em comum do que pensam, Henrique observou, olhando de um para o outro com aquele sorriso conhecedor de novo. Dois idealistas teimosos que escolheram lados opostos da mesma batalha. Não é a mesma batalha, Laura protestou, mas a voz saiu sem muita convicção. Não, Henrique arqueou uma sobrancelha. Você luta para que o sistema seja justo. Rafael luta para que o sistema funcione. No final, ambos querem justiça. Apenas discordam sobre como alcançá-la. O silêncio que se seguiu foi reflexivo. A pizza chegou, fumegante e perfumada, quebrando o momento pesado. Comeram, beberam e, aos poucos, a tensão que Laura carregava nos ombros desde que aceitara aquele acordo maldito começou a se dissolver. Descobriu que gostava de Henrique, de seu humor ácido e sua sabedoria, de quem já tinha visto muita coisa na vida. E descobriu que quando Rafael relaxava, quando não estava no modo delegado sério, ele era quase agradável, quase. Após o jantar, Henrique se despediu dizendo que ia direto para o hotel descansar. Laura e Rafael ficaram na calçada em frente à pizzaria, um silêncio confortável se instalando entre eles. Quer uma carona para o hotel? Rafael ofereceu. Meu carro está ali. Laura ia recusar automaticamente, mas parou. O hotel ficava a apenas 10 minutos a pé, mas o frio estava intenso e ela estava cansada. Tudo bem, aceitou, surpreendendo a ambos. O carro de Rafael era um sedã prata, limpo e organizado como ela esperaria. No trajeto curto, nenhum dos dois falou muito. Apenas o som baixo do rádio tocando uma música instrumental preenchia o silêncio. Quando pararam em frente ao hotel, Laura já estava abrindo a porta quando a voz de Rafael a deteve. Laura? Ela olhou para trás. Obrigado pelo trabalho de hoje, por dar uma chance para isso, mesmo não querendo. Laura ficou sem palavras por um momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ainda odeio você por me chantagear. Eu sei, mas o caso é interessante. E talvez você não seja um completo babaca. Talvez. Não force a sorte, delegado. Rafael riu, um som baixo e genuíno que fez algo estranho acontecer no estômago de Laura. Boa noite, doutora Medeiros. Boa noite. Laura saiu do carro e caminhou até a entrada do hotel, sentindo os olhos dele em suas costas. Quando virou-se para acenar antes de entrar, ele ainda estava lá, observando. Naquela noite, deitada na cama, Laura percebeu que estava sorrindo sozinha e que pela primeira vez em semanas não estava pensando em Rafael Alves como inimigo. E isso deveria assustá-la, mas estranhamente não assustava. A quarta-feira começou diferente. Laura acordou mais descansada, sentindo algo parecido com expectativa, em vez de dread, ao pensar no dia pela frente.
Escolheu uma blusa verde-água que realçava os olhos e se pegou, verificando a aparência no espelho mais vezes do que o normal. Para, disse para o próprio reflexo. Você não está se arrumando para ele. Mas quando chegou à delegacia e viu Rafael, que parou no meio de uma frase ao vê-la entrar, o sorriso dele fazendo algo estranho com seu coração, Laura soube que estava mentindo para si mesma. O dia foi produtivo. Os mandados foram cumpridos durante a madrugada e por volta das 10 horas, os 3 funcionários bancários estavam sendo interrogados em salas separadas. Laura não participou diretamente, mas assistiu de longe enquanto Rafael conduzia um dos interrogatórios com uma mistura de firmeza e paciência que a impressionou. Ele não gritava, não ameaçava, apenas apresentava as evidências metodicamente, explicava as consequências, oferecia a alternativa do acordo e funcionou. Por volta das 14 horas, o mais jovem dos 3 já estava chorando e concordando em colaborar. Você é bom nisso, Laura comentou, quando Rafael saiu da sala de interrogatório, aflojando a gravata. Nisso o quê? Em fazer as pessoas confiarem em você, mesmo quando estão aterrorizadas. Rafael a encarou, surpreso com o elogio. Obrigado. Acho. Foi um elogio, Laura confirmou. Um de verdade. Eles se olharam por alguns segundos até que Henrique apareceu pedindo ajuda com documentos e o momento passou. Mas algo havia mudado. A hostilidade tinha evaporado, substituída por algo mais complexo, mais perigoso. Naquela tarde, já perto das 18 horas, Laura estava sozinha na sala de trabalho, organizando documentos, quando sentiu uma onda de tontura. Segurou-se na mesa, fechando os olhos até passar. Laura, a voz de Rafael veio da porta. Está tudo bem? Só uma tontura. Deve ser cansaço. Rafael entrou rapidamente, segurando-a pelo cotovelo. Você comeu alguma coisa hoje? Laura tentou se lembrar. Café da manhã rápido no hotel. Pulou o almoço porque estava focada nos documentos. Ah, Laura, Rafael disse com reprovação. Mas havia preocupação genuína na voz. Você precisa comer. Vem, vou buscar algo. Não precisa, não é pedido. Senta. Ele a conduziu até uma cadeira e saiu. Voltou 5 minutos depois com um sanduíche natural da lanchonete ao lado e uma garrafa de água. Come, ordenou, colocando na mesa à frente dela. Laura ia protestar, mas o estômago roncou traindo-a. Pegou o sanduíche e começou a comer enquanto Rafael se sentava na cadeira ao lado, observando. Você não precisa ficar me vigiando, ela disse entre uma mordida e outra. Preciso. Se você desmaiar, vou ser acusado de escravidão de advogada. Laura riu, o som escapando antes que pudesse controlar. Não é engraçado. É um pouco. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos enquanto ela comia. Quando terminou, sentiu-se visivelmente melhor. Obrigada, disse baixinho. De nada. Rafael continuou sentado ali, não dizendo nada, apenas presente. E de alguma forma, aquilo significou mais do que qualquer palavra poderia. Foi naquele momento que o celular de Laura tocou. Era seu pai. Com licença, ela disse, levantando-se e atendendo. Pai! Rafael viu toda a cor drenar do rosto dela, enquanto escutava o que quer que Antônio Medeiros estivesse dizendo do outro lado. As mãos dela começaram a tremer. O quê? Quando? Está bem agora? A voz de Laura saiu estranhamente aguda, cheia de pânico mal contido. Eu vou agora mesmo. Qual hospital? Ela desligou, as mãos tremendo tanto que o celular quase caiu. Meu pai, conseguiu dizer, a voz quebrando. Princípio de infarto. Está no hospital. Eu preciso voltar para Porto Alegre agora. Está bem, Rafael disse já de pé, as mãos nos ombros dela. Respira, vai ficar tudo bem. Você não sabe disso, Laura explodiu, as lágrimas finalmente transbordando. Ele é tudo o que eu tenho. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Se eu perder ele também... Ei. Rafael a puxou para um abraço antes de pensar no que estava fazendo. Não vai perder. Ele vai ficar bem.
Laura se deixou afundar naquele peito largo, os soluços sacudindo o corpo inteiro. Rafael segurou firme, uma mão nas costas dela, a outra acariciando os cabelos soltos. Respira, ele repetiu suavemente. Respira comigo. Já tenho um amigo médico em Porto Alegre. Posso ligar agora, pedir para ele ir até o hospital verificar. Faria isso? Laura ergueu o rosto molhado de lágrimas para olhá-lo. Claro. Agora me passa o nome do hospital. Nos próximos 20 minutos, Rafael tomou controle da situação com uma eficiência que deixou Laura atordoada de gratidão. Ligou para o amigo médico, que confirmou que iria ao hospital imediatamente. Conseguiu um voo para Laura no próximo horário, às 21 horas. Arrumou as coisas dela, conversou com o Henrique. Vai ficar tudo bem, Henrique disse, apertando o ombro de Laura. Família em primeiro lugar, o trabalho pode esperar. Eu volto, Laura prometeu. Em alguns dias, assim que ele estiver estável. Não precisa se preocupar com isso agora. Rafael a levou até o aeroporto. Durante todo o trajeto, segurou a mão dela, um gesto simples que significou mais do que qualquer palavra poderia. Quando chegaram, ele a acompanhou até o portão de embarque. Rafael, Laura disse quando foi hora de entrar. Obrigada, por tudo, por me ajudar, por ligar para seu amigo, por não me julgar por surtar assim. Não precisa agradecer, Rafael disse, segurando o rosto dela com ambas as mãos num gesto tão íntimo que fez o coração dela pular. Seu pai vai ficar bem, e quando você voltar, vamos terminar esse caso juntos. Tá bom? Laura assentiu, nova onda de lágrimas ameaçando cair. Vai, Rafael disse suavemente, limpando uma lágrima com o polegar. E me avisa quando chegar, me avisa como ele está. Prometo. Laura entrou no portão de embarque, mas olhou para trás uma última vez. Rafael ainda estava ali, as mãos nos bolsos, observando até ela desaparecer de vista. No voo de volta, Laura encostou a cabeça na janela e permitiu-se processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. A forma como Rafael cuidou dela, como se importou genuinamente, como a segurou quando ela mais precisou. Estou ferrada, sussurrou para o reflexo na janela escura, completamente ferrada, porque estava se apaixonando pelo homem que a chantageava, pelo delegado intransigente que deveria ser seu inimigo, e não fazia ideia de como lidar com isso. Antônio Medeiros estava estável quando Laura chegou ao Hospital Moinhos de Vento. Tinha sido um susto, não um infarto completo, mas os médicos queriam mantê-lo em observação por pelo menos 48 horas. Minha filha, ele disse quando ela entrou correndo no quarto ainda ofegante. Não precisava ter voltado correndo assim. Claro que precisava, Laura respondeu, segurando a mão dele com força, as lágrimas correndo livremente. Você me assustou. Desculpa, pequena. Laura se sentou ao lado da cama, recusando-se a soltá-lo. E foi ali, naquele quarto de hospital com cheiro de antisséptico e luzes fluorescentes, que Antônio perguntou: quer me contar o que está acontecendo de verdade? Por que você estava em Florianópolis trabalhando com a polícia? Laura piscou surpresa. Como você... Sou seu pai e sou advogado há 40 anos. Acha mesmo que não ia perceber quando você começou a agir estranho, trabalhando até tarde, saindo escondida, essa viagem repentina? Antônio apertou a mão dela. Conta para o velho aqui. E Laura contou. Tudo, a ligação acidental, a chantagem de Rafael, o acordo forçado, o trabalho em Florianópolis. Esperava decepção, raiva, reprovação. Mas Antônio apenas ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele suspirou. Você gosta dele? O quê? Não, pai, ele me chantageou. E você está brilhando ao falar sobre o trabalho que fizeram juntos. Antônio observou com um sorriso fraco. Filha, eu te conheço. Vi a forma como seus olhos mudaram quando mencionou o nome dele. Esse delegado, Rafael, é? Ele te faz feliz. Ele me faz louca, Laura corrigiu. Mas, Laura suspirou, encostando a testa na mão do pai. Mas talvez você esteja certo. E isso me apavora, pai. Depois do Marcelo, eu jurei nunca mais.
Marcelo era um babaca egoísta que não te merecia, Antônio disse firmemente. Esse Rafael, pelo que você contou, cuidou de você quando você precisou. Respeitou seu trabalho mesmo discordando dele. E te desafiou a crescer. E me chantageou. Detalhe. Antônio fez um gesto descartando aquilo. O que importa é, o que você vai fazer agora? Não sei, Laura admitiu. Nem sei se ele sente algo por mim. Talvez eu esteja lendo sinais que não existem. Por filha, Antônio riu baixinho. Confie num homem que já foi jovem e apaixonado. Ele sente. Ninguém faz tudo o que você descreveu, ninguém se preocupa desse jeito se não sentir algo. Laura ficou em silêncio, deixando as palavras do pai penetrarem. Passou os 3 dias seguintes entre o hospital e casa, trabalhando remotamente quando possível. Rafael ligava diariamente para saber notícias do pai dela. Sempre respeitoso, sempre presente mesmo à distância. Na 4ª ligação, ela finalmente reuniu coragem para perguntar: por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Ligando todo dia, se importando. Você não precisa, eu sei que não preciso. Rafael a interrompeu. Eu quero. Laura, eu... Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Você virou importante para mim. Não sei quando ou como aconteceu exatamente, mas aconteceu. E quando algo é importante, a gente cuida. O coração de Laura martelou. Rafael, não precisa dizer nada agora, ele se apressou em dizer. Só queria que soubesse. Quando você voltar, podemos conversar direito. Ou não. Se você quiser apenas esquecer que eu disse isso e... Quero conversar. Laura o interrompeu, um sorriso brotando em seus lábios. Quando eu voltar, prometo. Tá bom. Havia tanto sendo dito naquele silêncio confortável que se seguiu que palavras pareciam desnecessárias. Antônio teve alta no sábado. Laura o instalou na sala de sua própria casa, ignorando os protestos dele de que podia ficar sozinho no apartamento. Nem pensar. Você fica aqui onde posso te vigiar. Ditadora, ele resmungou, mas estava sorrindo. No domingo à noite, Laura fez as malas para voltar a Florianópolis na segunda-feira cedo. Estava nervosa, ansiosa, mas também empolgada. Ia ver Rafael novamente. E dessa vez, talvez finalmente, eles pudessem parar de fingir que eram apenas colegas forçados a trabalhar juntos. Talvez pudessem ser honestos sobre o que realmente estava acontecendo entre eles. E isso assustava e empolgava na mesma medida. Pronta para isso? Antônio perguntou quando ela se despediu dele na segunda de manhã. Não, Laura admitiu, mas vou mesmo assim. Essa é minha filha. Durante o voo de volta a Florianópolis, Laura observou as nuvens pela janela e se permitiu imaginar possibilidades. Rafael e ela, juntos. De verdade. Era insano. Era complicado. Eles estavam em lados opostos do sistema judiciário. Mas talvez, apenas talvez, o coração não ligasse para a lógica. E quando o avião pousou em Florianópolis e ela viu Rafael esperando por ela no desembarque, um sorriso se abrindo no rosto dele ao vê-la, Laura soube que não havia mais como voltar atrás. O coração tinha decidido. Agora só precisava ter coragem de admitir isso para ele e para si mesma. Rafael estava encostado em um pilar no saguão de desembarque, vestindo jeans escuro e uma camisa cinza por baixo de uma jaqueta de couro. Os olhos cor-de-mel varreram a multidão de passageiros até encontrá-la, e quando encontraram, o sorriso que abriu no rosto dele tirou o fôlego de Laura. Ela caminhou até ele, o coração batendo tão forte que parecia impossível que ele não pudesse ouvir. Oi, disse quando parou à frente dele, sentindo-se estranhamente tímida. Oi, Rafael respondeu, as mãos ainda nos bolsos, como se estivesse se forçando a não tocá-la. Como está seu pai? Melhor, bem melhor. Obrigada por perguntar. Ainda bem. Eles ficaram ali parados, pessoas passando ao redor, o barulho do aeroporto envolvendo-os. Mas para Laura, parecia que estavam em uma bolha separada do resto do mundo. Senti sua falta, Rafael disse de repente, as palavras saindo como se ele não pudesse mais segurá-las.
Esses dias sem você aqui foram estranhos. Senti sua falta também, Laura admitiu, surpresa com a própria honestidade. Rafael finalmente tirou as mãos dos bolsos e deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles. Laura, eu preciso te dizer algo, e vou dizer aqui mesmo, porque se esperar mais, vou perder a coragem. O estômago dela deu um nó. Pode falar. Eu te chantageei. Ele começou, os olhos fixos nos dela. Foi antiético, foi errado, foi a coisa mais questionável que já fiz na carreira. Mas não me arrependo, porque me deu a chance de te conhecer de verdade, de ver quem você realmente é, além da advogada que me irritava em tribunais. Laura prendeu a respiração. E o que você viu? Vi uma mulher brilhante, obstinada, que se importa mais do que admite. Vi alguém que trabalha até esquecer de comer porque está tão focada em fazer as coisas certas. Vi alguém que chora pelo pai, que questiona tudo, que me desafia de formas que nunca imaginei. Ele deu mais um passo, tão perto agora que Laura precisou erguer o rosto para encará-lo. Vi a mulher por quem estou me apaixonando, e eu sei que é complicado, sei que trabalhamos em lados opostos, sei que tem 1000 razões pelas quais isso não deveria funcionar. Mas Laura não o deixou terminar. Puxou-o pela jaqueta e o beijou ali mesmo, no meio do maldito aeroporto, na frente de todo mundo. O beijo foi tudo que ela havia imaginado e mais. Urgente, desesperado, cheio de semanas de tensão não resolvida. Os lábios de Rafael eram firmes, quentes, e ele respondeu imediatamente, as mãos subindo para segurar o rosto dela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Rafael encostou a testa na dela. Isso foi muito atrasado, Laura completou rindo baixinho. Você fala demais, sabia? Desculpa, é que eu estava nervoso e... Ela o beijou de novo, mais suave dessa vez, apenas porque podia. Rafael, disse quando se separaram novamente, eu também estou me apaixonando por você e estou aterrorizada porque isso não faz sentido nenhum, mas não consigo parar. Tentei, Deus sabe que tentei, mas você me conquistou com sua integridade irritante e sua forma de cuidar das pessoas e por não desistir de mim mesmo quando eu estava sendo impossível. Você estava sendo impossível. Ele concordou, mas estava sorrindo. E você estava sendo um babaca chantageador. Justo. Eles riram, as testas ainda encostadas, completamente alheios às pessoas que passavam e ocasionalmente os observavam com curiosidade. Então, Rafael disse finalmente, o que fazemos agora? Agora, Laura respondeu, entrelaçando os dedos nos dele. Terminamos esse caso juntos e depois descobrimos como fazer isso funcionar. Porque não tenho todas as respostas, mas sei que quero tentar. Eu também. Eles caminharam de mãos dadas até o estacionamento e pela primeira vez em semanas, Laura se sentiu leve. Não havia mais nada escondido, nada não dito. Apenas a verdade crua e assustadora de que duas pessoas completamente incompatíveis no papel haviam encontrado uma nos outros que não esperavam, mas que não podiam mais negar. Os dias seguintes em Florianópolis foram completamente diferentes. A tensão ainda existia, mas não era mais de hostilidade. Era de antecipação, de olhares roubados, de dedos que se tocavam acidentalmente de propósito enquanto passavam documentos. Henrique notou imediatamente, obviamente. Finalmente, foi tudo que disse, com aquele sorriso irritantemente sábio. O caso avançou rapidamente. Com a colaboração dos funcionários bancários, conseguiram mapear toda a rede de lavagem de dinheiro. Descobriram que ia muito além do que imaginavam inicialmente, envolvendo não apenas tráfico de drogas, mas também contrabando de armas e até corrupção de funcionários públicos. Era um caso grande, enorme, o tipo que definiria carreiras. E Laura estava no centro dele, trabalhando lado a lado, com a acusação de uma forma que ela nunca imaginou possível. Na quinta-feira à noite, após um dia particularmente intenso, Rafael e Laura jantaram sozinhos em um restaurante na Lagoa da Conceição.
Sentaram-se em uma mesa na varanda com vista para a água calma, refletindo as luzes da cidade. Posso fazer uma pergunta? Rafael disse depois que pediram a comida. Sempre pode. Você se arrepende de ter aceitado trabalhar comigo? Laura considerou a pergunta cuidadosamente. No início, sim. Odiava cada segundo. Sentia que estava traindo tudo em que acreditava. Ela tomou um gole de vinho. Mas agora? Não. Me fez ver coisas que eu estava deliberadamente ignorando. Me fez crescer como profissional. E ela o encarou vulnerável. Me deu você. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. Eu também não me arrependo. Mesmo que tenha sido antiético, mesmo que eu tenha basicamente te chantageado. Você definitivamente me chantageou. Laura o corrigiu, mas estava sorrindo. Justo, mas valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. Naquela noite, quando Rafael a deixou no hotel, beijaram-se no corredor como adolescentes, incapazes de se separar. Quando finalmente o fizeram, ofegantes e rindo, Rafael sussurrou: Amanhã é nosso último dia aqui. Voltamos para Porto Alegre no sábado. Eu sei. E aí? O que acontece quando voltarmos? Laura acariciou o rosto dele, o polegar traçando a linha da mandíbula. Aí continuamos. Descobrimos um jeito, porque desistir não é opção. Não é mesmo. Beijaram-se mais uma vez antes de Laura finalmente entrar em seu quarto. Mas o que nenhum dos dois sabia era que voltar para Porto Alegre traria complicações que não podiam prever. E testaria tudo que estavam construindo de formas que os forçariam a decidir o que realmente importava mais. O retorno a Porto Alegre no sábado deveria ter sido triunfante. O caso estava praticamente fechado. Tinham provas suficientes para indiciamentos múltiplos. A semana em Florianópolis havia sido um sucesso completo. Mas na segunda-feira, quando Laura chegou ao escritório do pai pela primeira vez em quase 2 semanas, encontrou uma recepção gelada. Laura, Rodrigo Campos, um dos sócios seniores, a chamou assim que ela atravessou a porta. Minha sala, agora. O tom não deixava espaço para argumentos. Na sala dele, outros 3 sócios estavam esperando, incluindo Marcelo, seu ex-namorado, que a observava com um sorriso que não chegava aos olhos. Senta, Rodrigo disse, apontando para uma cadeira. Laura sentou, o estômago começando a dar nós. Onde você esteve nas últimas 2 semanas? Rodrigo perguntou diretamente. Trabalhando em um caso. Por quê? Que caso? Laura hesitou. Não tinha uma boa resposta que não expusesse tudo. É confidencial. Confidencial, Marcelo repetiu, se inclinando para a frente. Engraçado, porque um cliente meu me ligou ontem dizendo que te viu em Florianópolis, saindo da delegacia, ao lado do promotor Henrique Tavares. O sangue de Laura gelou. Quer explicar? Rodrigo continuou, a voz ficando mais dura. Por que uma advogada deste escritório estava trabalhando com a acusação? Não é o que parece, não é? Marcelo se levantou, caminhando ao redor da mesa. Porque parece muito que você está colaborando com a polícia, Laura, vendendo informações, traindo clientes. Eu jamais... Laura explodiu, se levantando também. Eu nunca trairia um cliente. Então explica, Rodrigo exigiu. Explica agora ou vou ter que considerar medidas disciplinares. Laura olhou ao redor da sala. 4 pares de olhos a encaravam com desconfiança, julgamento, e percebeu que não tinha saída. Contou tudo. A ligação acidental, a chantagem, o acordo forçado. Deixou de fora apenas a parte sobre seus sentimentos por Rafael. Quando terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Você foi chantageada por um delegado, Rodrigo disse lentamente. Trabalhou em uma investigação criminal contra sua vontade e não achou que deveria mencionar isso para ninguém aqui? Ele disse que seria sigiloso. E você acreditou? Marcelo riu sem humor. Laura, você é advogada. Sabe como o sistema funciona. Isso vai vazar. Já vazou, obviamente. E quando vazar completamente, todos os clientes deste escritório vão questionar se suas informações estão seguras conosco. Eu nunca usei informações de outros casos.
Laura insistiu, desesperada. Trabalhei apenas no caso específico dele. Não houve conflito de interesses. Não houve? Rodrigo se levantou, apoiando as mãos na mesa. Laura, seu cliente, Bruno Esteves, está sendo processado exatamente pelo delegado que te chantageou. Como você não vê o conflito aí? Laura empalideceu. Ele tinha razão. Deus, ele tinha razão. Eu não trabalhei no caso específico do Bruno, só no esquema maior, que está conectado ao caso dele, Marcelo apontou. Qualquer advogado de defesa decente pode usar isso para alegar que a investigação foi comprometida, que você passou informações privilegiadas. Mas eu não passei. Não importa o que você fez ou não fez, Rodrigo disse, a voz ficando mais suave, quase gentil. Importa a percepção. E a percepção é que você trabalhou para o outro lado. Laura, você entende o que isso significa? Ela entendeu. Perfeita e terrivelmente. Entendeu. Vão me suspender. Não temos escolha, Rodrigo confirmou. Até esse caso ser resolvido, até sabermos a extensão completa do dano, você está suspensa. Com pagamento, mas suspensa. E Laura, ele suspirou. Você precisa considerar seriamente se a advocacia criminal ainda é o caminho certo para você. Laura saiu daquela sala atordoada. Foi direto para a sala de seu pai, que estava trabalhando em casa, e ligou para ele. Entre lágrimas, contou tudo. Vem para casa, Antônio disse simplesmente. Agora, ela foi. E no apartamento do pai, com ele ainda se recuperando, mas já mais forte, chorou todas as lágrimas que tinha segurado. Minha carreira acabou, soluçou. Tudo pelo que trabalhei, tudo que construí, acabou. Não acabou, Antônio disse firmemente, segurando as mãos dela. É um contratempo, grande sim, mas não acabou. Você vai superar isso. Como? Nenhum cliente vai querer uma advogada que trabalhou com a polícia. Nenhum escritório vai me contratar. Marcelo tem razão, sou tóxica agora. Marcelo é um idiota, Antônio cuspiu. E sempre foi. Filha, olha para mim. Laura ergueu os olhos vermelhos e inchados. Você é uma das advogadas mais talentosas que eu conheço. Sim, cometeu um erro de julgamento em aceitar aquele acordo. Mas não fez nada ilegal. Não traiu ninguém. E quando a poeira baixar, as pessoas vão ver isso. E se não virem, então você reconstrói. Do zero, se necessário. Você é uma Medeiros. Somos sobreviventes. Laura queria acreditar. Deus como queria. Mas tudo parecia desmoronando ao redor dela. E o pior ainda estava por vir. Porque naquela tarde, o advogado de Bruno Esteves entrou com uma moção pedindo o arquivamento do caso baseado em contaminação da investigação por participação de advogada de defesa. E usou o envolvimento de Laura como argumento principal. Rafael descobriu por Henrique, que o ligou furioso. Você tem noção do que acabou de acontecer? Henrique praticamente gritou. O caso que construímos por meses pode ser arquivado porque a participação da Laura foi exposta. Eu te avisei que era arriscado envolver uma advogada de defesa. Te avisei. Rafael ficou com o celular na mão, o mundo girando ao redor dele. Como descobriram? Não sei, mas agora temos que responder. A corregedoria já ligou. Vão investigar você, Rafael. Vão questionar cada decisão que tomou nesse caso. Sua carreira pode ir junto com a dela. Rafael desligou, o sangue rugindo nos ouvidos. Tinha destruído Laura. Tinha destruído a carreira dela, tentando fazer a coisa certa, tentando usar o talento dela para algo bom. E no processo, tinha colocado tudo que ele havia construído em risco também. Merda, murmurou socando a parede do escritório. Precisava falar com ela. Precisava explicar, pedir desculpas, consertar aquilo de alguma forma. Mas quando ligou para Laura, ela não atendeu. Tentou mais 5 vezes, nada. Finalmente mandou uma mensagem. Laura, eu soube. Por favor, atende. A gente resolve isso juntos. Eu prometo. A resposta veio 10 minutos depois, curta e devastadora. Não tenho o que resolver. Você destruiu minha carreira. Por favor,
Não entre em contato de novo. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Nos dias seguintes, tudo desmoronou. A história vazou para a imprensa local. A advogada criminalista colabora com polícia em caso de lavagem, gritavam as manchetes. Não mencionavam o nome de Laura, mas todos no meio jurídico sabiam quem era. Clientes começaram a cancelar contratos. Colegas olhavam torto. Sussurros seguiam Laura por onde passava. E Rafael estava lidando com sua própria tempestade. A corregedoria abriu procedimento formal contra ele. Acusação: conduta antiética ao chantagear uma advogada para trabalhar em investigação. Possível punição, suspensão ou até exoneração. Uma semana se passou sem que eles conversassem. Laura ignorava todas as tentativas de contato de Rafael. Ele, por sua vez, estava sendo engolido pela investigação interna, tendo que justificar cada decisão, cada escolha. Foi Antônio quem finalmente forçou uma conversa. Ligou para Rafael e disse simplesmente: "Você precisa conversar com minha filha. Ela está se destruindo. Não come, não dorme, apenas se culpa por tudo. E eu sei que você não está melhor. Então os dois parem de ser teimosos e conversem." Rafael hesitou. "Ela não quer falar comigo. Ela está com medo. Medo de que se deixar você entrar, vai se machucar ainda mais. Mas vocês não vão resolver nada separados. Então apareça aqui amanhã 18 horas. Vou garantir que ela esteja aqui." E desligou, não dando chance para Rafael argumentar. Na noite seguinte, Rafael tocou a campainha do apartamento de Laura com o estômago em nós. Ela mesma atendeu. E a visão dela fez o coração dele apertar. Olheiras profundas, rosto pálido, cabelos presos em um coque desleixado, roupa confortável que parecia não trocar há dias. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, a voz sem vida. "Seu pai me pediu para vir. Podemos conversar, por favor?" Laura ia recusar, mas Antônio apareceu atrás dela. "Deixa ele entrar, filha. Vocês precisam resolver isso." Relutantemente, Laura se afastou. Rafael entrou e Antônio desapareceu discretamente para o quarto, deixando-os sozinhos na sala. Silêncio pesado se instalou. Rafael não sabia por onde começar. "Eu sinto muito", conseguiu dizer finalmente. "Por tudo. Por te chantagear, por expor você, por destruir sua carreira. Eu nunca quis que chegasse a isso. Mas chegou", Laura disse, a voz fria mas trêmula. "Tudo o que construí, tudo pelo que trabalhei, foi destruído porque você não conseguiu fazer seu trabalho sem me arrastar junto. Eu sei, e se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas não posso." Rafael deu um passo em direção a ela. "Laura, o que posso fazer para consertar?" "Não pode", ela disse simplesmente, finalmente olhando para ele. E havia tanta dor naqueles olhos verdes que Rafael sentiu o peito apertar. "Não tem como consertar isso. Minha reputação está destruída. Nenhum cliente vai me querer. Vou ter que começar do zero se é que consigo." "Então começa. Eu te ajudo." "Você..." Laura soltou uma risada amarga. "Rafael, você é a última pessoa que pode me ajudar agora. Qualquer associação comigo e com você só piora as coisas. Então o quê? A gente simplesmente desiste? Desiste de nós?" "Nunca houve um nós", Laura disse, mas a voz quebrou. Foi só uma fantasia, uma ilusão de que duas pessoas de lados opostos podiam fazer isso funcionar. Mas não podíamos. A realidade nos alcançou. "Não acredito nisso", Rafael insistiu, cruzando a distância entre eles e segurando os ombros dela. "Acredito em nós, no que sentimos. O que sentimos não importa." Laura explodiu, se afastando dele. "Importa que você me chantageou. Importa que usou uma gravação contra mim. Importa que você colocou sua maldita cruzada por justiça acima de tudo e me arrastou junto. E quando tudo explodiu, quem sofreu as consequências? Eu, minha carreira, minha reputação, tudo. Enquanto você continua sendo o delegado certinho e perfeito. Você acha que não estou sofrendo consequências?" Rafael retrucou, a voz subindo também. "A corregedoria está investigando cada movimento meu. Posso perder meu cargo,
Minha própria integridade, a única coisa que sempre mantive intacta, está sendo questionada. Tudo porque eu fui egoísta, porque quis você perto de mim de qualquer jeito. Então somos dois egoístas que destruíram um ao outro, Laura disse, as lágrimas finalmente caindo. Porque eu também queria. Quis acreditar que podia funcionar, que o que sentíamos era maior que as diferenças. Mas não era. Não foi suficiente. Rafael sentiu cada palavra como uma facada. Então é isso? Você vai desistir? Simplesmente desistir de algo que poderia ser incrível se a gente lutasse? Estou cansada de lutar, Laura sussurrou. Estou cansada de perder. E continuar com você significa continuar perdendo. Porque o mundo nunca vai aceitar uma advogada de defesa namorando um delegado. Clientes nunca vão confiar em mim. E eu não posso viver assim. Então o que você quer? Quero que você vá embora, Laura disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. E não volte. Por favor, Rafael, você me destruiu uma vez. Não deixa fazer de novo. Rafael ficou ali parado, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Laura, vai! Ela repetiu, a voz quebrando completamente. Por favor, apenas vai. Rafael olhou para ela por longos segundos. Viu a dor, o medo, a exaustão. E entendeu que forçá-la agora seria mais crueldade. Tudo bem, disse baixinho. Vou. Mas Laura... Ela olhou para ele uma última vez. Eu te amo. E não vou parar de te amar só porque você está com medo. Saiu antes que ela pudesse responder. Laura se deixou cair no sofá, soluçando incontrolavelmente. Antônio saiu do quarto e a abraçou sem dizer nada, apenas segurando enquanto ela chorava o fim de algo que mal tinha começado. 2 meses se passaram. Rafael foi absolvido pela corregedoria. A investigação concluiu que, embora sua conduta tivesse sido questionável, não houve quebra de protocolo grave suficiente para punição. O caso de lavagem de dinheiro foi arquivado devido aos vícios processuais, mas eles conseguiram usar as informações para abrir novos casos, em outras jurisdições, prendendo algumas das pessoas envolvidas. Foi uma vitória parcial, mas para Rafael parecia derrota, porque todas as noites voltava para um apartamento vazio. Todas as manhãs, acordava procurando por ela antes de lembrar que Laura não estava mais em sua vida. Laura, por sua vez, estava reconstruindo, lentamente, dolorosamente, mas reconstruindo. Aceitou apenas casos de revisão criminal, pessoas que já haviam sido condenadas e buscavam nova análise. Era trabalho árduo, pagava menos, mas aos poucos sua reputação começou a mudar. Não era mais a advogada que traiu clientes. Era a advogada que lutava por segundas chances. Mas as noites continuavam vazias. E acordava chorando mais vezes do que admitia. Foi o pai quem finalmente a confrontou. Até quando você vai continuar se castigando? Antônio perguntou em um domingo à tarde. Ele estava completamente recuperado agora, mas ainda visitava Laura regularmente. Do que você está falando? Do Rafael. Você o ama, ele te ama, mas os dois estão tão ocupados sendo orgulhosos e se culpando que estão perdendo a chance de serem felizes. Pai, não é tão simples. É sim, Antônio insistiu. Filha, olha para mim. Eu amei sua mãe por 20 anos, e quando ela morreu, pensei que minha vida tinha acabado. Levei anos para perceber que ela não teria querido isso. Não teria querido que eu desperdiçasse o tempo que me restava com medo de viver. Isso é diferente. Não é. Você está desperdiçando o tempo com medo. Medo de ser magoada de novo. Medo de que não funcione. Medo de que o mundo julgue. Mas sabe de uma coisa? O mundo sempre vai julgar. E as pessoas sempre vão te machucar. A questão é, você vai deixar o medo te impedir de ser feliz? Laura ficou em silêncio por longos momentos. E se der errado? E se der certo? Antônio rebateu. Laura, aquele homem te ama. Vi nos olhos dele. E você o ama. Então para de ser teimosa e vai atrás do que quer. As palavras do pai ecoaram na mente de Laura nos dias seguintes. E quanto mais pensava, mais percebia que ele tinha razão. Ela amava Rafael.
Amava a integridade irritante dele, a forma como ele se importava, como ele a desafiava a ser melhor. E sim, ele havia cometido erros. Mas ela também. Tinha sido tão rápida em culpá-lo por tudo, em usar a situação como desculpa para fugir antes que se machucasse mais. Mas fugir não estava funcionando, estava apenas a tornando mais miserável. Na sexta-feira, 3 meses após o rompimento, Laura soube que Rafael estava sendo homenageado em uma cerimônia da Polícia Civil por anos de serviço exemplar. A informação veio através de Henrique, que ainda mantinha contato com ela ocasionalmente. Você deveria ir, Henrique disse. Ele te amava, ainda ama, imagino. E acho que você também. Então, pare de desperdiçar tempo. Laura olhou para o convite que Henrique enviou por e-mail. A cerimônia seria no sábado à noite, em um salão no centro. Levou toda sexta-feira e sábado de manhã debatendo consigo mesma. 1000 vezes decidiu ir, 1000 vezes mudou de ideia. Até que, às 18 horas do sábado, olhou para o próprio reflexo no espelho e disse em voz alta: chega, chega de ter medo. Vestiu um vestido azul marinho elegante, mas discreto, soltou os cabelos em ondas suaves, se maquiou com cuidado. E foi. A cerimônia já tinha começado quando ela chegou. Entrou discretamente, ficando no fundo do salão, observando. Rafael estava no palco, aceitando uma placa de homenagem, discursando sobre responsabilidade e integridade. E estava lindo, terno escuro, impecável. Postura confiante, mas humilde. Os olhos cor-de-mel que ela tanto amava, brilhando sob as luzes. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar para o coquetel, Laura reuniu toda a coragem que tinha e se aproximou. Rafael a viu antes que ela chegasse até ele. O mundo parou. Ela estava ali, realmente ali. Mais linda do que ele lembrava, com aquele vestido azul e os cabelos soltos do jeito que ele amava. Laura, conseguiu dizer quando ela parou à frente dele. Oi, ela respondeu nervosa, as mãos se entrelaçando à frente do corpo. Parabéns pela homenagem. Obrigado, você veio. Vim. Ficaram parados ali por segundos que pareceram horas, pessoas passando ao redor, mas completamente alheios a tudo. Podemos conversar? Laura pediu finalmente. Em particular? Claro. Rafael a conduziu para fora do salão, para um pequeno jardim lateral que estava vazio. A noite estava fria e ele automaticamente tirou o paletó do terno e colocou sobre os ombros dela. Obrigada, Laura murmurou. De nada. Silêncio novamente. Laura respirou fundo. Eu errei. Começou, a voz firme, mas emocionada. Te culpei por tudo que deu errado. Usei a situação como desculpa para fugir antes que me machucasse mais. Mas a verdade é que já estava machucada. Porque te afastar doeu mais do que qualquer coisa que você poderia ter feito. Rafael prendeu a respiração. Você me chantageou, sim. Foi antiético e absurdo. Mas também me mostrou coisas que eu estava ignorando. Me fez crescer como profissional e como pessoa. Me fez ver que o mundo não é tão preto e branco quanto eu pensava. Ela deu um passo em direção a ele. E me apaixonei pelo homem que cuida de afilhados, que tem enxaquecas terríveis, mas continua trabalhando, que é ridiculamente íntegro e ainda assim admite quando está errado. Me apaixonei por você, Rafael, e estou com medo, muito medo, mas estou aqui. Laura, Rafael tinha lágrimas nos olhos. Deixa eu terminar, ela pediu. Sei que vai ser difícil. Sei que o mundo vai julgar, que tem complicações profissionais, que vamos ter que navegar isso com cuidado. Mas quero tentar. Quero estar com você, se você ainda me quiser. Rafael não respondeu com palavras. Fechou a distância entre eles em 2 passos e a beijou com toda a intensidade contida de 3 meses de saudade. O beijo foi desesperado, faminto, cheio de lágrimas e promessas. As mãos dela se enterraram nos cabelos dele, puxando-o mais perto. As mãos dele seguravam o rosto dela como se ela fosse desaparecer se ele soltasse. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Rafael encostou a testa na dela.
Você me deixa louco, ele disse a voz rouca. Me faz questionar tudo, ver as coisas de forma diferente, e eu te amo exatamente por isso. Me desculpa por te chantagear, por ser inflexível demais, por não ter lutado quando deveria. Me desculpa por fugir, por te culpar por tudo, por ter tanto medo de me machucar que acabei nos machucando. Laura respondeu, acariciando o rosto dele. A gente vai conseguir fazer isso funcionar? Rafael perguntou, vulnerável de um jeito que ela raramente via. Vamos, Laura disse com convicção. Não vai ser fácil, mas vamos, porque o que sentimos é maior que qualquer obstáculo. Beijaram-se novamente, ali no jardim sob o céu estrelado de Porto Alegre, selando uma promessa. Não seria perfeito. Haveria complicações, desafios, momentos em que questionar iam se tudo valia a pena, mas estariam juntos, e isso fazia toda a diferença. 18 meses depois, Laura e Rafael estavam na varanda do apartamento que haviam comprado juntos, no Moinhos de Vento. Era um domingo preguiçoso de tarde, o sol brilhando forte apesar do frio do inverno. Lembra quando deixei aquele viva-voz ligado? Laura perguntou, aninhada no peito de Rafael, os dedos brincando com a aliança de noivado que brilhava em sua mão. Como esquecer? Rafael riu, beijando o topo da cabeça dela. Melhor erro que você já cometeu, advogada. Correção. Melhor chantagem que você já aplicou, delegado. Eles riram juntos, confortáveis no silêncio que se seguiu. Laura havia aberto seu próprio escritório, focando em revisões criminais e casos de pessoas injustamente condenadas. Era uma ponte entre defesa e justiça que finalmente fazia sentido para ela. Rafael continuava como delegado, mas agora era mais flexível, mais disposto a ver nuances. E juntos, ocasionalmente consultavam um ao outro em casos, sempre com transparência, sempre com ética, mas usando suas perspectivas diferentes para alcançar resultados melhores. O casamento vai ser mês que vem, Rafael lembrou, passando os dedos pelos cabelos dela. Está nervosa? Aterrorizada, Laura admitiu, mas da melhor forma possível. Eu também. Ficaram ali abraçados enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E Laura se deu conta de que aquela ligação acidental, aquele viva-voz esquecido, tinha mudado sua vida de formas que nunca imaginaria. Tinha-a conectado a Rafael, tinha-a forçado a questionar certezas, tinha-a destruído e reconstruído, e no final tinha-a dado exatamente o que precisava, mesmo sem saber que precisava: amor, desafio, crescimento, um futuro. Ei, Laura! Rafael quebrou o silêncio. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado você por não ter desistido de mim quando eu estava sendo impossível. Sempre impossível, ele brincou. E você sempre certinho demais. Feitos um para o outro então, completamente. Beijaram-se enquanto o sol terminava de se pôr. E Laura soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Nos braços do homem que a irritava, desafiava e amava com uma intensidade que ainda a surpreendia todos os dias. O amor deles tinha começado com chantagem e viva-voz ligado, mas terminaria em para sempre. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Me conta nos comentários. Você teria perdoado o delegado pela chantagem? Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.